Olá, hoje vou apresentar o passo a passo para ter a sua tese ou dissertação depositados com sucesso no repositório institucional da Unesp. Este vídeo está dividido em 3 partes. A primeira parte conta com os requisitos obrigatórios na estrutura do seu trabalho para a validação no repositório. A segunda parte com algumas orientações sobre o preenchimento dos campos do formulário no processo de submissão e, na terceira parte, em como acompanhar o status da sua submissão. Eu uni esses 2 tipos de trabalhos acadêmicos, as teses e as dissertações, porque os processos e os prazos são os mesmos, ok? Falando em prazo, eu já adianto a vocês que para a pós-graduação, o prazo para a submissão é de 60 dias contados a partir da data de defesa do trabalho. Esse tempo é destinado às alterações sugeridas pela banca, finalização do trabalho de acordo com as normas estabelecidas e o processo de autoarquivamento com eventuais correções solicitadas pela biblioteca. Então vamos lá. Nos requisitos para a validação do repositório, para que o trabalho seja aceito, ele precisa seguir a ABNT 14724, nos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Ou seja, é importante que tudo esteja formatado conforme a norma para o trabalho ser aceito no repositório. Por isso, é fundamental que o trabalho apresente a seguinte estrutura. Os elementos obrigatórios pré-textuais são a capa, que aqui temos o nome da universidade, faculdade ou instituto, que você vai preencher conforme a sua realidade, o campus e a cidade, o nome completo do autor, o título do trabalho acadêmico, subtítulo se houver, a cidade e o ano. Para os cursos da Faculdade de Medicina de Botucatu, segue-se um padrão diferente nas capas. Esse padrão é estabelecido pelo próprio programa de pós-graduação. Aqui é um modelo de capa de dissertação de mestrado, sendo que a capa é de fundo branco com as cores em verde e contém o logo da faculdade. Na capa da tese, ela segue esse padrão. O fundo verde, as letras brancas com o logo na lateral. Essa é a única diferença das capas da Faculdade de Medicina com as outras faculdades e instituto aqui do campus de Botucatu. Voltando. Temos a folha de a natureza rosto, do trabalho, que o que difere área da de concentração, capa, orientador, o nome completo também do co-orientador se houver, e o ano e a data da apresentação do seu trabalho. Em seguida, temos a ficha catalográfica, que pode ser elaborada pelo próprio autor do trabalho, através do nosso gerador automático de fichas. O link para acessá-lo está na descrição desse vídeo. Após a ficha catalográfica, em alguns programas é solicitado que tenha um impacto potencial da pesquisa. Ele é obrigatório de acordo com alguns programas. Para você confirmar se ele é obrigatório ou não, você deve consultar o seu programa de pós-graduação. Se não é um elemento obrigatório, vamos para a folha de aprovação. Na folha de aprovação, temos o nome completo do autor novamente, título, subtítulo, os dados aqui do trabalho, a área de concentração, é importante que vocês coloquem a data da defesa e o nome dos membros da banca. Aqui nós não exigimos a assinatura dos membros da banca, apenas o nome e a instituição a qual eles pertencem. Os agradecimentos, eles são opcionais, mas eles passam a ser obrigatórios quando o aluno recebe bolsa de pesquisa. Precisa constar o agradecimento à agência de fomento com o número de processo e o nome da agência responsável, conforme esse modelo aqui. Em seguida, temos o resumo com as palavras-chave, que são os termos que representam o seu trabalho. O abstract, em língua estrangeira, que você vai escolher qual que vai ser o idioma que você vai colocar aqui. Aqui, como eu coloquei abstract, é a língua inglesa com as keywords. O resumo em língua estrangeira deve ser o mesmo colocado em português na página anterior. E finalizando com o sumário. Existem outros elementos que podem constar nos elementos pré-textuais, mas são opcionais e de acordo com a vontade do autor, como dedicatória, epígrafe e as listas de ilustração, tabelas, abreviaturas e símbolos. Agora, nos elementos textuais obrigatórios, temos a introdução,
o desenvolvimento e a conclusão. A nomenclatura pode variar conforme o conteúdo do trabalho, então não se prenda a esses títulos. É apenas uma forma para você se orientar na estrutura do seu trabalho. Nos elementos pós-textuais, temos as referências. Tem outros elementos opcionais, como a bibliografia consultada, o glossário, apêndice, anexo e índice, mas são elementos opcionais. Há programas de pós-graduação que exigem que os dados curriculares do aluno seja colocado ao final do trabalho. Ele é um elemento obrigatório conforme esse programa, mas ele é um elemento opcional para outros trabalhos. Então, você pode consultar o seu programa de pós-graduação e verificar se é um elemento obrigatório ou não. Para mais informações, consulte o nosso Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, que o link de acesso está na descrição desse vídeo. Agora, nessa segunda parte do vídeo, vamos fazer a submissão no site do repositório. O site do repositório é repositório.unesp.br. Você vai clicar em Entrar e fazer o login pela central de acesso. Vou colocar o meu nome e o meu login e entrar. Eu já estou logada na minha página. E para fazer a submissão da minha tese ou dissertação, eu passo o mouse aqui nessa barra lateral, venho em Novo, Item, e busco pela coleção. Vou colocar aqui a sigla da minha faculdade e seleciono a coleção que o meu trabalho pertence. Como falamos anteriormente, o prazo para o autoarquivamento são 60 dias corridos a partir da data de defesa do trabalho. Nesse período, você tem acesso a essa coleção correta do seu trabalho. Se não aparecer essa coleção, é porque ultrapassou esses 60 dias e você deve entrar em contato com a seção de pós-graduação para estender um pouco mais esse prazo, para que seja possível você fazer o autoarquivamento. Se você colocar uma outra coleção, como em artigo, por exemplo, o seu trabalho será rejeitado no repositório, ou seja, esse trabalho volta para que você faça essa adequação, entre em contato com a pós-graduação e seja possível colocar na coleção correta. Após você clicar em tese de doutorado, vai abrir o formulário para você preencher. Pronto, abriu o formulário, eu já preenchi, mas eu vou passar algumas orientações de como deve ser esse preenchimento de cada campo. Primeiro, eu já posso soltar o arquivo em PDF aqui da minha dissertação de mestrado. Pronto, enviado com sucesso. Vamos ao preenchimento do formulário. No título é importante que a primeira letra esteja em maiúsculo, 2 pontos e o subtítulo se houver. O título em outro idioma é colocado e você deve selecionar o idioma correspondente ao que você escreveu. O programa de pós-graduação também é um campo obrigatório, você pode digitar a sigla da sua faculdade e selecionar o seu programa de pós. O nome deve ser completo, apenas com as letras iniciais em maiúsculo, o idioma português, a data de defesa sempre começando com o ano, o mês e o dia, o nome do orientador também completo, nunca abreviado, com o código UNESP, se ele for um professor da universidade, é importante que você coloque o código da Unesp. Para professores que não sejam da Unesp, você não coloca esse código. Modalidade da banca, banca pública, restrita, ou o meu trabalho não apresentou defesa, vou colocar aqui que a minha banca foi pública. Devo colocar também os membros da banca que fizeram as orientações para o meu trabalho, sempre nome completo e o código da Unesp, se forem docentes que trabalham na Unesp. E agora você deve colocar as palavras-chave. Nas palavras-chave, é interessante você usar o tesauro da Unesp. O que é o tesauro da Unesp? O tesauro, ele funciona como uma linguagem padronizadora que ajuda a organizar os conteúdos e facilitar a busca por informações. Mas, se você não encontrar os seus termos nessa linguagem, você pode colocar os termos livres, que depois será analisado pelo bibliotecário e colocado da forma padrão. Mas vou mostrar para vocês como que funciona o tesauro rapidamente. Por exemplo, se o meu trabalho fala sobre diálise renal.
Eu digito aqui e vejo se ele está autorizado. Eu vejo que diálise renal não é um termo autorizado. O que ele fala para eu usar, é hemodiálise. Então, eu copio e colo aqui na minha palavra-chave autorizada. E vou adicionando. O mínimo de palavras-chave são 3 e o máximo são 12 para eu representar o meu trabalho. Então, mais um exemplo aqui. Tolerância à insulina. Tolerância à insulina. Meu trabalho fala sobre tolerância à insulina. O termo autorizado é resistência à insulina, então eu vou colocar aqui. E, por último, meu trabalho também fala sobre obesidade. Vou ver se é um termo autorizado. Ele é um termo autorizado e ele dá até outras opções para você colocar. Esses daqui são termos que são permitidos. E alguns, por exemplo, obesidade, cirurgia, ele fala para use cirurgia bariátrica. Então, é um termo autorizado esse daqui, foi o que eu escolhi. Então, eu consigo colocar aqui nos meus termos. E se for um termo em inglês, eu devo selecionar inglês aqui ou outro idioma que eu colocar aqui minha palavra-chave. O resumo do trabalho em língua portuguesa e o resumo em língua estrangeira, selecionando aqui o idioma correspondente. O nome da universidade já é um campo que você já tem salvo aqui, instituição, a agência de fomento, coloquei aqui o exemplo da CAPES, agência financiadora. Lembrando que se você teve financiamento, isso deve constar nos agradecimentos do seu trabalho à agência financiadora, é um elemento obrigatório, ok? O número do processo, a referência do seu trabalho, que é a referência do seu próprio trabalho, não são aqueles trabalhos, artigos, livros que você usou para fazer o seu referencial teórico. É a referência da sua tese ou dissertação. Eu deixo aqui o modelo de como montar a sua referência. O identificador LATES, apenas o número, se você tiver. O identificador do ORCID também, apenas os números. A relação se você tem algum trabalho, como um dado de pesquisa ou um recurso educacional já depositado no repositório. E isso faz parte da sua pesquisa atual, a que você está fazendo o autoarquivamento. Então, você pode indicar o link aqui do repositório desse outro material que faz parte dessa sua atual pesquisa. Se não tiver, pode deixar em branco. Área de concentração e linha de pesquisa. Se não tiver uma linha de pesquisa, você coloca não consta. O tipo de acesso. O seu trabalho pode ser em acesso aberto ou restrito. O acesso aberto, o trabalho ficará disponível na íntegra aqui no repositório. E se ele ficar em acesso restrito, significa que ele vai ficar fechado. O trabalho restrito é recomendado para aqueles que serão ou estão em processo de publicação, quando houver interesse do autor em mantê-los em acesso restrito também. Aqui você deve colocar o prazo de embargo, ou seja, o prazo para que o seu trabalho fique fechado ao público. Mínimo 6 meses, máximo 24 meses após a data de defesa. Se você desejar aumentar esse prazo posteriormente, você pode entrar em contato com a biblioteca e estender esse prazo. E se você quiser deixar o seu trabalho em acesso aberto, é só colocar acesso aberto aqui e não se aplica. Aqui você deve ler a licença, confirmar a leitura dela e submeter o seu trabalho. Finalizamos essa parte e agora precisamos ficar atentos ao status da submissão. Se você não tiver clicado em submeter ali no formulário, significa que seu trabalho não foi, que a sua submissão não foi finalizada, tá? O sistema, então, vai dar opções para você de visualizar, editar ou remover o seu trabalho, voltando lá no formulário que você estava preenchendo. Mas se tiver tudo ok, se você clicou em submeter, ele vai cair aqui nessa página, já para você acompanhar o status da sua submissão. Se por um acaso você tiver saído aqui da sua conta do repositório e quer entrar mais tarde, você precisa apenas estar logado
com o seu e-mail institucional, vir em submissões e aqui em minhas submissões, ok? E ele vai estar aqui e é só clicar em status da submissão. Aqui nessa página você consegue fazer esse acompanhamento do seu trabalho. Se ele estiver aguardando, significa que ele está aguardando ser selecionado para verificação por um bibliotecário. Se ele estiver em revisão, o trabalho já está passando por um revisor. Já foi selecionado e está nesse processo. Nessa etapa, ele pode ser rejeitado por estar faltando algum elemento obrigatório. Por exemplo, a capa, folha de rosto ou mesmo a ficha. Enfim, ficar atento às respostas do repositório no seu e-mail. E também ele pode já ter sido verificado e aceito. Quando isso acontecer, você receberá um e-mail automático do sistema com a confirmação do autoarquivamento e o link de acesso ao trabalho. E aí ele estará com o status de aprovado, ou seja, já está publicado no repositório e contém um link de acesso. São essas as orientações que eu tenho para passar a vocês. Qualquer dúvida, eu peço que vocês entrem em contato conosco pelo e-mail statbiblio.btu@unesp.br. Obrigada pela companhia e até mais.